Bom, pessoal, só para a gente dar uma relembrada, né, na aula passada a gente estava falando sobre evolução, e eu queria só relembrar alguns conceitos com vocês que seriam fixismo e transformismo. O fixismo a gente lembra, né, que é aquele conceito em que os organismos eles vieram, se originaram na Terra e permaneceram imutáveis até os dias de hoje, ou seja, não se modificaram até os dias de hoje, beleza? E aí, em contraponto a essa concepção, a gente tem o evolucionismo, que afirma que os organismos sofreram modificações ao longo do tempo. A partir daí, começaram a se desenvolver mecanismos para explicar, né, como que esses organismos se modificaram ao longo do tempo. E aí a gente entra com as ideias dos primeiros pesquisadores que a gente vai ver agora. Bom, um dos primeiros, né, pesquisadores, cientistas que propuseram um mecanismo de evolução pelo qual os organismos teriam passado foi o Lamarck. O Lamarck não foi o primeiro, mas ele foi o primeiro o primeiro cientista a ter o alcance em escala global para falar sobre evolução. Isso desencadeou uma série de debates na comunidade científica da época sobre evolução. Isso instigou a comunidade científica a falar sobre evolução. Então, essa é a relevância que o Lamarck tem para o evolucionismo. As teorias que ele publicou no seu primeiro livro aqui, que eu não vou arriscar falar, né, porque está em francês, enfim, mas significa filosofia da zoologia, as proposições que ele coloca nesse livro, hoje nós sabemos que não são as mais próximas da realidade, mas foram extremamente fundamentais para se iniciar o debate da evolução na academia científica. Beleza? O livro dele foi publicado em 1809 e ele propôs nesse livro duas principais leis aí que vão servir de base para diversas outras teorias científicas que falam sobre evolução, né? A primeira das suas leis foi a lei do uso e desuso. O que Lamarck dizia? Para ele, quanto mais um indivíduo utilizasse um órgão ou uma estrutura, mais aquele órgão ou estrutura se desenvolveria ao longo das gerações, beleza? E quanto menos aquele organismo utilizasse, mais aquele órgão ou estrutura se atrofiaria naquela espécie, beleza? Ele usa aqui dois exemplos no seu livro para explicar esse fenômeno. Os peixes pulmonados, aqueles peixes que respiram oxigênio atmosférico, eles usariam muito pouco as suas brânquias, beleza? Então, as brânquias acabariam sendo atrofiadas nessas espécies, ok? Lembrando que, né, a respiração pulmonar ela é muito mais rentável energeticamente falando do que a respiração branquial, tranquilo? Fora que esse processo permitiu que os peixes pulmonares alcançassem um outro ambiente. Então ele diz que conforme os peixes pulmonados foram aprimorando a respiração pulmonar, utilizando mais, as brânquias foram sendo atrofiadas, beleza? E temos o exemplo clássico do Lamarck, que é a fama dele, né? Sobre o exemplo das girafas. As girafas, né, se alimentariam da vegetação rasteira, das gramas, das graminhas, né, lá nos seus primórdios, e das folhas mais baixas na copa das árvores. Só que, conforme esses alimentos foram ficando escassos, né, com o uso das populações das girafas, elas foram comendo, uma hora ia acabar. E aí, o que aconteceu? As girafas cada vez mais tinham que esticar o pescoço para alcançar as folhas mais altas. Isso fez com que, ao longo das gerações, o pescoço das girafas fosse ficando mais longo, beleza? Até o padrão que a gente conhece hoje, tranquilo? E aí, para complementar essa lei do uso e desuso, Lamarck propõe a lei da herança dos caracteres adquiridos, que seria o seguinte: as características que são adquiridas ao longo da vida, as adaptações que os organismos adquirem ao longo de sua vida, são transmitidas para as próximas gerações, beleza? Ou seja, as girafas aqui, conforme elas vão esticando o pescoço vai ficando mais longo, quando elas se reproduzirem, as girafinhas que vão nascer desse cruzamento já vão possuir o pescoço mais alongado também, segundo Lamarck. Só que isso é realmente assim que acontece? Na época, Lamarck não tinha, né, base nenhuma de genética para fazer essas afirmações. Ele faz, né, baseado nas observações e na literatura que ele tinha na época. Hoje, com o advento da biologia molecular, nós já sabemos
que as características que são transmitidas para as próximas gerações são apenas aquelas contidas nos genes. E, assim, existem alterações que acontecem ao longo da vida que são transmitidas? Sim, mas são mecanismos raríssimos e são muito específicos para a gente ver agora. A gente fica pela regra geral. As características transmitidas são apenas aquelas contidas nos genes. O que você adquire ao longo da sua vida não vai ser passado adiante, beleza? Para a gente exemplificar, vocês imaginem uma mulher aí que é halterofilista, super forte, musculosa. Essa mulher acaba engravidando e ela vai ter lá o filhinho dela. Essa criança já vai nascer toda bombada, toda musculoso? É claro que não, porque essa não é uma característica genética, essa é uma característica morfológica apenas, entenderam? Bom, e é isso. E aí a gente vê que as concepções do Lamarck não estão tão próximas da realidade como ele gostaria, mas elas foram, como eu disse, importantíssimas para se iniciar o debate sobre evolução na academia científica, beleza? Até porque esse livro dele tomou um alcance global que nunca tinha sido visto antes sobre esse tema. E aí, em 1809, nasce Charles Darwin. Darwin nasceu no mesmo ano em que foi publicado a primeira obra do Lamarck, beleza? Então, Lamarck publica sua principal obra no mesmo ano, nasce Charles Darwin. E Darwin, aos 22 anos, embarca no seu navio HMS Beagle, para fazer lá uma expedição por várias localidades do mundo, como a América do Sul, como a Ásia, como as Ilhas Galápagos, que também ficam super famosas aí na obra do Darwin, beleza? Para que ele faz essa viagem? Para coletar material, para fazer observações, coletar fósseis para poder desenvolver essa teoria evolucionista, para entender como que esse mecanismo funciona, beleza? E aí, 5 anos depois, Darwin retorna à Inglaterra com esse material, trabalha esse material e bastante tempo depois ele publica a sua principal obra, A Origem das Espécies, beleza? É nessa obra que Darwin vai propor a seleção natural, beleza? Que seria o mecanismo lá pelo qual os indivíduos têm as suas características selecionadas pelo ambiente. E aí a gente vê aqui a exemplificação, né, da seleção natural. Primeiro, ela vai atuar selecionando os indivíduos mais adaptados a determinada condição ecológica, eliminando aqueles desvantajosos para essa mesma condição. Então, diferente do Lamarck, o Darwin não propõe que quanto mais você usa uma estrutura, mais ela se desenvolve. Não é isso que o Darwin diz. O Darwin diz totalmente o contrário. As adaptações já estão presentes nas populações. A única coisa que o ambiente faz é impor condições e selecionar essas adaptações. Lembrando que o ambiente não faz isso de forma consciente. Não existe uma consciência na evolução. Ela acontece, beleza? Então aqui, na direita, no exemplo de cima, deixa eu botar o vermelhinho aqui. O que acontece, pessoal? A gente tem uma população aqui de uma espécie, vamos dizer que os indivíduos dessa espécie são as bolinhas, né, as esferas aqui, e elas têm cores e tamanhos variados, beleza? E aí, se vocês perceberem, ó, aqui o funil o funil, vamos dizer que é um espaço de tempo onde vai ser imposta uma condição, né, um agente seletivo, uma pressão evolutiva para essa população. E quem é esse agente seletivo nesse caso das bolinhas aqui? É o funil, que tem aqui a parte de baixo bem fininha, beleza? Bem pequenininha. Esse agente, ele vai dizer, né, ele vai selecionar quem passa adiante, quais dos indivíduos vão progredir, né, no ambiente e quais vão ficar retidos ali no ambiente. E se vocês repararem, os tamanhos diferentes das bolinhas seriam as adaptações aleatórias as adaptações que surgem aleatoriamente e já estão presentes nas populações. Esse agente seletivo vai permitir a passagem apenas das bolinhas bem pequenas ou dessas miudinhas aqui, beleza? Vocês percebam que nem todas passaram aqui. Esse funil funciona, por exemplo, como um evento geológico ou então um evento climático que aconteceu no planeta e que selecionou apenas aqueles indivíduos que estavam bem adaptados àquelas condições, beleza? É exatamente o que acontece aqui. Apenas as bolinhas bem adaptadas, aquelas que vão ter a capacidade de passar por esse espaço aqui, são aquelas que vão perdurar, que vão sobreviver e passar essas características adiante, ok?
Dito isso, eu gostaria de adicionar aqui na nossa esquerda o seguinte: o ambiente natural não é constante e nem estável, ou seja, ele muda o tempo inteiro. As alterações ambientais pressionam as populações evolutivamente e, desta forma, ocorre a seleção das características mais vantajosas. Se vocês forem no Google agora e pesquisarem assim, alterações climáticas naturais pré-história, vai aparecer lá uns gráficos mostrando para vocês as alterações da temperatura média do planeta ao longo dos anos, né? Talvez até a atualidade, como a gente conhece hoje. Tem um gráfico muito interessante que mostra os últimos 12 mil anos do planeta Terra, como que a temperatura média oscilou. E você vê oscilações naturais nesse gráfico, beleza? O que isso quer dizer? Que o planeta resfria e esquenta de forma naturalmente. Eu estou dizendo isso porque o ambiente ele não é constante, ele muda o tempo inteiro. No momento onde a temperatura estava mais alta, você tinha organismos super adaptados para aquilo. Em algum momento, aquela temperatura resfria e esses organismos talvez não estejam mais adaptados à condição da temperatura. O que vai acontecer? Aquelas espécies podem se extinguir e dar espaço a novas espécies adaptadas a essa segunda condição ambiental. Então, o planeta passa o tempo inteiro se modificando, assim como as populações naturais passam o tempo inteiro, né, se modificando junto com o ambiente, ok? Um outro exemplo aqui, ó. Temos uma população de ratinhos aqui, onde você tem ratos de cor clara e escura, beleza? Esses ratinhos se mudaram para uma nova área onde as pedras são muito escuras. Devido a essa variação genética natural, alguns são pretos e outros são amarelos. Amarelo não, né? Bege, sei lá, branco, só que nem amarelo. Enfim. E aí você tem o predador dos ratinhos, que são uma águia aqui, sei lá. Se você perceber, na primeira população, na população original, nós temos mais ratinhos claros do que ratinhos escuros. Com a predação, vocês podem perceber que os ratos escuros ficam camuflados ali na pedra. Apenas os ratinhos mais claros ficam mais visíveis. E aí o que acontece? Os predadores vão naqueles animais que eles estão vendo, beleza? Os que estão camuflados se safaram. Com o passar dos anos, com o passar dos anos, você vai ter muito mais ratinhos pretos que conseguiram escapar dos predadores e se reproduziram, e menos ratinhos brancos, que são aqueles que são comidos pelos predadores. Dessa forma, a população de ratinhos pretos vai crescendo, 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 talvez até o momento em que esses ratos mais claros sejam totalmente extintos, beleza? Esse momento aqui é exatamente o que aconteceu aqui em cima. O agente seletivo é a predação, né, da águia aqui. E a adaptação, que no caso vai passar por esse agente seletivo, é a cor dos ratinhos mais escura. Entenderam como é que funciona? As características já existiam no ambiente, só que a pressão evolutiva, nesse caso a predação, nesse novo ambiente, vai selecionar apenas os indivíduos mais adaptados, ok? Bom, seguindo aqui, nós temos as conclusões que Darwin tirou no seu livro A Origem das Espécies. Inclusive, eu tenho esse livro é maravilhoso, não é um livro caro, beleza? Para quem tem interesse em seguir em biológicas, é uma literatura que eu recomendo. Tem uma linguagem um pouco difícil, porque foi escrito numa época antiga, mas vale muito a pena ler. É um livro bem filosófico, assim, é muito interessante. Eu tenho A Origem das Espécies e A Viagem do Beagle, que é o diário de bordo do Darwin também, que é espetáculo. Bom, seguindo a aula aqui. Darwin conclui, ele possui, né, adquire as seguintes conclusões a partir dos seus estudos. Que indivíduos da mesma espécie possuem diferenças entre si. Isso daí é uma coisa que talvez para a gente hoje seja lógico, mas na época não era. Acreditava-se que as espécies eram exatamente iguais. Hoje, nós, seres humanos, que somos todos da mesma espécie, somos exatamente iguais? Óbvio que não. Nós temos diferenças, né, intraespecíficas, dentro da mesma espécie, ok? A gente chama isso de variações intraespecíficas. Ele também cita Thomas Malthus aqui, que é um pesquisador também, né, muito importante, e ele diz o seguinte: as populações crescem em progressão geométrica, produzindo mais descendentes do que o ambiente pode suportar. Aqui na direita eu botei exatamente isso para vocês. Ó. Temos o gráfico linear aqui, que nós temos o crescimento dos recursos do nosso planeta, e temos a parábola aqui que mostra o crescimento populacional, beleza? Percebam que como ele cresce de forma exponencial, em algum momento ele vai alcançar aqui os recursos e vai, inclusive, exceder o nível de recursos que o planeta possui. Esse momento a gente chama de ponto de crise, porque é um momento onde, no ambiente natural, vai ocorrer o auge da competição por esses recursos.
beleza? Os recursos são limitados. Você tem mais indivíduos do que recursos. Esses indivíduos precisaram competir entre si para ter acesso a esses recursos. Quem são recursos? Alimentação, território, reprodução, beleza? Diversos fatores aí, ok? Então, Thomas Malthus diz isso e Darwin cita isso na Origem das Espécies. Tem uma outra pessoa também que utiliza essa mesma lógica, que com certeza todos vocês conhecem, que é o Thanos, vilão de Vingadores, né? Um vilão da Marvel. O Thanos diz exatamente isso, que o crescimento populacional o crescimento dos recursos não acompanha o crescimento da população. Então, qual é a ideia genial do Thanos no seu filme? Reduzir a população pela metade. E aí você volta a ter os recursos podendo, né, abastecer essa população. Óbvio que é uma decisão extremamente drástica, né, que ele toma no filme, inclusive em Guerra Infinita ele consegue, Ultimato o pessoal reverte isso, mas né, foi a solução que o cara encontrou lá. Talvez não fosse, né, a mais apropriada, mas foi a decisão que o rapaz encontrou lá no filme. Enfim. E aqui, como eu falei, ó, competição e predação são mecanismos importantes de seleção, beleza? Variações pouco vantajosas são progressivamente eliminadas e a reprodução diferencial permite um maior acúmulo de características vantajosas e conduz ao surgimento de novas espécies. O que é reprodução diferencial? Reprodução entre organismos diferentes, beleza? Óbvio que dentro da mesma espécie, mas organismos diferentes. Evitar a homozigose, entendeu? Para que aumente a variabilidade genética daquela população. Meu Deus, vamos passar. E aqui a gente vê os mecanismos de seleção natural que podem acontecer. O primeiro deles é a seleção direcional. A seleção direcional diz o seguinte, que as condições do ambiente favorecem um fenótipo extremo. Perdão, a seleção direcional ocorre quando você tem a pressão evolutiva favorecendo um extremo uma característica extrema, uma adaptação extrema. Pode aumentar a homozigose de uma característica dentro de uma população. Percebam no gráfico aqui, pessoal, temos aqui as duas barrinhas azuis sendo características, as três barrinhas aqui atrás sendo as características, as adaptações possíveis naquele ambiente, as azuis são as não vantajosas e as verdes a vantajosa. Aqui o tracinho, a linha tracejada, seria a população natural daquela espécie, e a linha vermelha é a população após a seleção, beleza? Percebam que ele tendenciou aquela população para um extremo de adaptação, beleza? E aqui a gente tem como exemplo a resistência das bactérias e pragas a antibióticos e pesticidas, ok? E o melanismo nas mariposas Biston betulária. Melanismo é uma característica onde aquele organismo produz muito mais pigmentos, né, na sua superfície do que o normal. É o que acontece, por exemplo, nas panteras. A gente vê aquela pantera toda escura lá, na verdade é só uma onça pintada com melanismo mesmo. Não é uma espécie diferente. Não é uma espécie diferente. Ambos são pantera onca. Enfim. Aqui na esquerda, nós temos o exemplo da mariposa. E aqui não dá pra gente ver, porque ela está extremamente disfarçada, mas a gente tem aqui, ó, uma mariposa escura, com melanismo. Agora eu consegui enxergar mais ou menos, ó. E aqui, se eu não me engano, temos uma mariposa branca. Beleza? Igual essa daqui da direita. Esse cenário aqui é um cenário natural onde essas populações viviam lá na Europa, beleza? As cascas das árvores eram mais claras e as mariposas mais clarinhas se disfarçavam perfeitamente aqui. Enquanto as mariposas com melanismo eram facilmente predadas lá, né, pelos seus predadores, sejam sapos, eu não sei quais são os predadores nesse ambiente. Enfim. Após a Revolução Industrial, as indústrias próximas, né, a essas populações começaram a emitir muita fuligem por conta da queima do material para realizar os processos lá de fabricação e tudo mais. E após isso, essa fuligem tornou a casca das árvores muito mais escura do que era antes, favorecendo quem? Justamente aquelas mariposas com melanismo. As mariposas brancas ficaram extremamente expostas aos predadores. Então você inverteu aquele cenário de antes. Aqui as mariposas com melanismo elas estavam em muito menor quantidade que as mariposas claras.
Depois da Revolução Industrial, esse cenário foi invertido, já que as mariposas claras começaram a ser altamente predadas e só restavam aquelas mariposas com melanismo. Essa característica foi sendo passada geração após geração e nós temos, né, as mariposas escuras hoje como as mais predominantes nessa espécie, ok? Temos a seleção natural estabilizadora, vai ser aquela que mantém aquela população, né, num ambiente estável, mantém aquela população adaptada a um ambiente mais estável, onde as espécies já se encontram geneticamente bem adaptadas. Então, você tem uma população já bem adaptada àquele ambiente, ok? E essas seleções estabilizadoras só vão manter aquela população adaptada, vão evitar que aquela população acabe saindo, né, da estabilidade no ambiente. Óbvio que isso, prestem atenção, num ambiente estável, onde não há nenhuma alteração brusca, ok? Geralmente favorece fenótipos intermediários, ok? Então você não vai ter nenhum extremo nem o outro, sempre o meio termo, nesse caso de seleção estabilizadora. E aí, aqui tem um exemplo das espécies desse lagartinho aqui. Perdão, não sei se é essa espécie aqui, né? Eu peguei a foto de um lagartinho só para ilustrar a nossa aula mesmo. Mas espécies de lagartos, onde os lagartos têm tamanhos muito grandes, médios e muito pequenos. Os lagartos muito pequenos, eles não conseguem defender o seu território e nem realizar a cópula com as fêmeas, já que eles geralmente são hostilizados pelos lagartos maiores, ok? Então eles acabam ficando super limitados ali com território, reprodução, alimentação e acabam, né, tendo pouquíssimos indivíduos. Os lagartos maiores, eles conseguem se defender e conseguem, né, se alimentar tudo direitinho. Só que eles ficam muito expostos aos predadores, já que o seu tamanho muito grande evita que eles consigam se esconder entre as pedras, entre, né, nos ambientes ali, e eles acabam ficando muito expostos. Os predadores acabam dando preferência para esses lagartos maiores pela facilidade de predar, né? Enquanto isso, os lagartos de tamanho médio conseguem tanto defender o seu território dos lagartos menores, quanto se esconder dos predadores, coisa que os maiores não conseguem. Então, a seleção estabilizadora favorece a característica intermediária, beleza? Percebam aqui que o caráter que vai ser favorecido, ele está entre os dois extremos. E por último, a seleção disruptiva ou seleção diversificadora, ok? Essa seleção favorece fenótipos extremos e ela vai, geralmente, né, inibir os fenótipos intermediários, vai deletar esses fenótipos progressivamente. Essa seleção aqui geralmente leva à especiação, já que você tem dois extremos muito diferentes, né? Esses extremos, em algum momento, podem acabar ficando isolados reprodutivamente e gerar duas novas espécies a partir de uma mesma, né? O que acontece aqui? Temos a espécie dos pássaros aqui, também não são esses da imagem, eu só botei para a gente ilustrar, onde os pássaros de bico muito fininho, muito pequenininho, são aqueles que conseguem comer os insetos que ficam lá entre as ranhuras da casca das árvores, beleza? Nos espaços bem pequenininhos da casca das árvores. Já os pássaros de bicos maiores, de bicos grandes, são aqueles que conseguem quebrar a casca de castanhas, nozes e até capturar insetos maiores, beleza? Agora, os pássaros com bico de tamanho intermediário, eles não conseguem nem quebrar a casca das nozes, nem pegar insetos muito grandes, e também não conseguem capturar os insetos menores que vivem dentro da casca das árvores, porque o seu bico não passa pelas ranhuras e pelos buraquinhos da casca. Então, o que acontece? A seleção, nesse caso, favoreceu os fenótipos extremos, o bico muito grande e o bico muito pequenininho. Os pássaros de bico médio não conseguem se adaptar a nenhum tipo de alimentação e nem ao outro. Então, as populações acabam aqui, decaindo nesse fenótipo intermediário, beleza? E temos também a seleção sexual. É aquela onde as adaptações que estão sendo selecionadas estão relacionadas à reprodução dessa espécie, beleza? Ela geralmente é intraespecífica e ocorre... Eu botei aqui duas coisas iguais, né? Ela geralmente é intraespecífica e ocorre entre indivíduos do mesmo sexo, beleza? Bom, o que acontece aqui na seleção sexual, galera? A gente tem, por exemplo, os pavões e as aves do paraíso, que são aves que utilizam penas de cores muito exuberantes, de cores muito chamativas, para poder chamar as fêmeas, para poder chamar a atenção, né, das fêmeas para reprodução.
Nas aves do paraíso é muito engraçado, porque elas estão presentes em algumas florestas tropicais e as fêmeas dessas aves são muito parecidas. Só os machos que são bem diferentões entre si por conta desse padrão de penas e cores. E eles têm um comportamento, uma adaptação muito diferente para a reprodução. Os machos, antes deles fazerem, né, o processo lá, aquela dança, né, que as aves do paraíso fazem para chamar a atenção das fêmeas, eles limpam toda a região em volta do ninho deles, em volta de onde eles moram, limpam, tiram todos os galhos, folhas e pedras, como esse aqui está fazendo, deixam completamente limpo, e isso já chama a atenção da fêmea. Quando a fêmea chega naquele ambiente, o macho da ave do paraíso, ele abre as suas penas e faz uma dança muito engraçada, muito legal. Vale a pena vocês procurarem aí no YouTube, vou ver se eu acho algum vídeo, deixo para vocês. Eles fazem uma dança. Se esse comportamento cativar a fêmea, a cópula acontece. Se não acontecer, a fêmea vai embora e o macho fica lá, né? Só chupando o dedo mesmo, porque eles precisam, né? Eles precisam mostrar esse comportamento de organização e da dança que a ave faz para poder, né, conquistar a fêmea e permitir que ela permita que a cópula aconteça. Temos os gorilas também, que são uma espécie onde apenas os machos alfa se reproduzem nas populações e os machos mais novos precisam ser mais robustos e mais fortes para poder desafiar o macho alfa e conseguir, né, conquistar esse posto para poder se reproduzir naquela população, beleza? Nesse mecanismo, os gorilas mantêm, né, sempre os machos da espécie, os machos e as fêmeas da espécie sempre muito robustos e muito fortes, já que só os gorilas com essas características conseguem se tornar o alfa e se reproduzir. Temos agora aqui uma imagem que compara o lamarquismo e o darwinismo para que a gente entenda e fique mais fácil de a gente responder isso nas questões lá de prova, vestibular e tudo mais. Na letra A gente tem aqui as ideias lamarquistas. Temos as girafinhas aqui sempre com o pescoço pequenininho nessa primeira população. O alimento rasteiro fica mais escasso e elas precisam esticar cada vez mais o pescoço para alcançar as folhas mais altas. Até que, geração após geração, o pescoço das girafas já se encontra no padrão que a gente conhece hoje, bem longo, né? Enquanto Darwin diz outra coisa. Na mesma população você tem girafas de pescoço longo e de pescoço curto. A hora que a vegetação rasteira acaba, as girafas de pescoço curto acabam ficando sem alimento e acabam morrendo, beleza? Deixando apenas as girafas de pescoço mais longo. Essas vão se reproduzir e vão transmitir essa característica para as próximas gerações, até que a gente tenha as girafas como nós conhecemos hoje. Óbvio que esse processo aqui, em ambas as teorias, demoraria milhares e milhares de anos, né? A gente simplifica aqui só para a gente entender mesmo. E agora a gente vem com a terceira teoria evolucionista, que é o neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução. O neodarwinismo ele vai ter como base o darwinismo que a gente acabou de estudar, mas ele vai incluir ali, né, a biologia molecular, os conhecimentos sobre genética, ok? Justamente para explicar como que essas adaptações surgem, por que elas surgem, entendeu? E como elas são passadas para as próximas gerações. Como que essas adaptações surgem? Como eu falei, elas surgem de forma aleatória, porque as adaptações e as características, as novas adaptações e novas características surgem através de mutações e pelo processo de recombinação gênica, ok? Mutações são modificações súbitas no material genético, beleza? E essas modificações súbitas podem gerar alterações no fenótipo, na morfologia que a gente observa, beleza? Se essa alteração for vantajosa, o indivíduo vai perdurar ali no ambiente e vai passar isso adiante. Se ela for desvantajosa, aquele indivíduo provavelmente vai morrer, né? E essa característica morre junto com ele. Elas podem acontecer a nível dos genes apenas ou podem ser cromossômicas, modificar cromossomos inteiros. E temos o processo de recombinação gênica, beleza? Que ocorre lá antes da meiose acontecer e da mitose, onde ocorre a troca de genes entre duas moléculas de DNA, que acontecem através do crossing over. Nós vimos isso já em genética, né, pessoal? Então, não vou ficar batendo muito aqui, não. Botei a ilustração da recombinação para vocês. E para a gente finalizar a nossa aula, eu queria entrar nesse conceito com vocês de eugenia. O que aconteceu? Com esse grande boom da evolução após a publicação do trabalho do Charles Darwin, aconteceu de muitos pesquisadores, beleza? Inclusive a academia científica acabou até reconhecendo por um tempo isso como ciência de verdade,
ok? Acabaram utilizando o mecanismo evolutivo como um mecanismo de controle social e de segregação, beleza? Já que existem espécies mais adaptadas, algumas pessoas começaram a defender que algumas raças de seres humanos eram mais adaptadas do que outras. Portanto, elas deveriam ser puras, deveriam ser mantidas, ok? Esse termo eugenia foi criado por Francis Galton, que é primo de Charles Darwin, parente de Charles Darwin, e é uma teoria que prega a seleção de características humanas através do cruzamento seletivo de indivíduos, criando assim raças puras. Inclusive é isso que o nome quer dizer, raças puras. Ele propõe que a intelectualidade, o intelecto, é hereditário, ou seja, é passado de geração após geração, beleza? E por isso, uma pessoa com um intelecto muito avançado não deveria se reproduzir, não deveria cruzar com uma pessoa com intelecto inferior, para que isso não comprometesse a geração, né, aquela família ali, aquelas gerações futuras, tranquilo? Isso justificou movimentos como o nazismo de Hitler na Alemanha, ou então as grandes esterilizações que aconteceram nos Estados Unidos, beleza? Nas populações negras e mais pobres, para evitar que essas populações se reproduzissem. Eram esterilizações obrigatórias, forçadas, beleza? As pessoas mais pobres e que geralmente eram pessoas negras, né, eram forçadas a serem esterilizadas por vasectomia ou ligadura de trompas, e isso evitaria que elas se reproduzissem. E o Hitler, né, o nazismo hitlerista, que pregava diretamente esse conceito de eugenia, já que a raça ariana e pura alemã seria a raça mais bem adaptada, tanto intelectualmente, né, para o ambiente. Então essa raça deveria ser purificada, beleza? Por isso o Hitler utilizava, né, esse conceito de, a gente chama isso também de darwinismo social, beleza? E ele utilizava esse conceito para dizimar populações negras, homossexuais, judias, dentre outras classes sociais, beleza? Que ele julgava menos adaptadas do que a raça ariana alemã. No Brasil, esse movimento também chegou, e ele foi um movimento muito forte, já que ele era um movimento anti-miscigenação. Nós somos um país que recebeu colônias de diversos países, diversos outros locais do mundo. Inclusive, somos um país que tem uma população negra muito grande trazida da África durante a escravidão. E, nessa época, as ideias eugenistas, né, pregavam que essa galera mais elitizada, a galera que tinha mais uma posição social melhor, não deveria miscigenizar, né, a sua raça, beleza? Não deveria ocorrer a mistura de raças para que essas classes se mantivessem sempre puras, beleza? Fora que esse processo justificou a escravidão, justificou por muito tempo a segregação de espaço para pessoas negras e para pessoas brancas, para homossexuais e heterossexuais e etc. Já que a eugenia prega, né, que uma raça pode ser superior a outra e essa superior deve ser purificada. Tranquilo? Temos que tomar muito cuidado, porque até hoje ainda temos muitos grupos aqui no Brasil que pregam as ideias eugenistas, beleza? Como grupos neonazistas e, se eu não me engano, os grupos integralistas brasileiros também pregam eugenia racial, beleza? Para a gente começar, a eugenia racial ela já não é tão vantajosa, já que quanto mais a gente cruza indivíduos semelhantes, menor é a variabilidade genética. E quanto menor a variabilidade genética, menor a chance de surgirem adaptações novas, beleza? Adaptações vantajosas. Então, os indivíduos com menor chance de se adaptarem, caso ocorra alguma alteração brusca no ambiente, esses indivíduos podem vir a sucumbir e entrar em extinção. Então, a eugenia, a purificação de uma raça, não é vantajoso para nenhuma espécie, beleza? A mistura de genes e o aumento da variabilidade genética, sim, isso é vantajoso para as espécies, olhando por uma perspectiva biológica. Além disso, atualmente, a ciência entende que os seres humanos são tão próximos geneticamente que não existem raças de seres humanos. O conceito de raça ele é apenas social, porque por motivos históricos e sociais que todos vocês já estão cansados de saber, beleza? Então, cientificamente, nós, seres humanos, não possuímos raça. Socialmente, sim, por conta de todo um contexto histórico que ocorreu aí no mundo, beleza? Então, as ideias eugenistas a gente chama hoje de pseudociência, já que elas utilizam uma base científica, sim, que é o evolucionismo, mas deturpam essa ideia para justificar a segregação e a discriminação. Tranquilo?
Pessoal, o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso e até a próxima.